A membrana plasmática, que tem a função de individualizar, de seletividade, de permeabilidade, já que ela permite a entrada e saída de substâncias, então eu posso dizer que ela tem função de transportes. Mas quais são os transportes que acontecem pela membrana? Os transportes podem ser chamados de passivo, de ativo. Qual é a diferença entre o transporte passivo e ativo? O passivo não gasta energia, acontece das substâncias passarem de um lado para o outro sem gastos de energia. E o ativo é quando os íons eles vão passar de um lado para o outro da membrana espontaneamente, mas quando eles têm que ser devolvidos para o seu local de origem, envolve um gasto de ATP, de energia. Então falamos em transporte ativo. E esses transportes em quantidade é quando moléculas de alto peso molecular relativamente grande tendem a atravessar pela membrana. Bom, esta membrana, então, ela vai permitir passagem de determinadas substâncias. Por isso, ela pode agir como uma membrana permeável ou até ela vai poder ser semi-permeável, certo? Então, os transportes do tipo passivo não gasta energia, o transporte ativo gasta energia. Um exemplo de transporte passivo é a difusão. Essa difusão, como vocês podem observar aqui pelo esquema, eu tenho dois meios, eles estão separados por uma membrana do tipo semipermeável. O que a gente percebe? Que de um lado está mais concentrado, o outro menos concentrado. O mais concentrado é o meio hipertônico, o menos concentrado é o meio hipotônico. O que a gente observa depois de um determinado tempo? Que as substâncias se difundem de um lado para o outro, atravessam de um lado para o outro, até que os meios fiquem iguais, até que as concentrações se igualem. Isso então é um transporte do tipo passivo, chamado de difusão simples, e não envolve gasto de energia. Mas além da difusão simples, no qual eu percebo que há passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos, e ocorre a favor do gradiente de concentração, porque vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, temos também a difusão facilitada. O que é essa difusão facilitada? Moléculas como glicose, galactose, aminoácidos, eles se aproximam da membrana plasmática. E estas substâncias, elas vão passar através da matriz, porque existem aquelas proteínas que estão na periferia da célula, que elas se especializam em enzimas e começa a carregar essa molécula de glicose, de galactose, de aminoácido para o interior da célula. Então, esse transporte passivo vai acontecer com o trabalho de proteínas carregadoras auxiliados por proteínas transportadoras ou proteínas carregadoras. Então, aqui nós podemos observar as proteínas, os canais, os poros. Estas proteínas, olha só, facilitando a passagem dessas substâncias para o interior da célula. Por isso que é uma difusão facilitada. E nós temos, no caso, a osmose. Enquanto na difusão as substâncias passam de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado, nós vamos observar que na osmose vai ocorrer a passagem do meio, não é? As substâncias vão passar do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. E com isso também eu tenho que perceber que numa osmose só ocorre a passagem dos líquidos. Olha, só vai passar líquido do meio menos concentrado para o meio mais
concentrado, de modo que a tendência é as concentrações também se igualarem, certo? As substâncias vão se igualar. Meio 1 com meio 2 vai ficar com a mesma concentração. A diferença da osmose com a difusão é que na osmose só passa o líquido, o sólido não atravessa esta membrana considerada semipermeável. E eu posso observar também comportamentos diferentes das nossas células. Aqui eu tenho uma hemácia. Se a hemácia ela for mergulhada numa solução hipertônica, ela murcha. Se a hemácia for mergulhada numa solução hipotônica, ela começa o quê? A receber água e ela começa a inchar, a ficar cheia de água. E isso pode levar à morte da célula. Porém, se ela for mergulhada numa solução de igual concentração, a água entra e a água sai, mantendo assim estas concentrações. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma célula no qual eu vejo que o seu vacúolo está pequeno, ela perdeu água. Aqui o vacúolo está grande, bem grande, essa célula recebeu bastante água. E aqui o vacúolo está com o seu tamanho normal. Então, esta célula, ela é vegetal, foi mergulhada numa solução de igual concentração do seu citoplasma. Esta célula é vegetal, foi mergulhada numa solução hipotônica, então ela recebeu muita água. E esta célula foi mergulhada numa solução hipertônica, então ela perde água. Quando nós comparamos célula animal e célula vegetal sofrendo uma osmose, se uma célula animal como a hemácia é mergulhada no meio hipertônico, ela perde água. Se ela é mergulhada no meio isotônico, ela mantém a sua estrutura, seu formato. Se ela for mergulhada numa célula hipotônica, numa solução hipotônico, ela vai recebendo muita água e isso leva a uma lise, a uma morte, a uma ruptura da célula, ela se arrebenta. Será que a célula vegetal vai se comportar de igual forma? Não. Uma célula vegetal, quando mergulhada numa solução isotônica, água entra e água sai, nada acontece. Mas se ela for mergulhada numa solução hipertônica, ela perde água para o meio, ela fica plasmolizada, ela murcha. Mas se a célula vegetal for mergulhada numa solução hipotônica, ela recebe água, mas ela não vai estourar. Mas ela não estoura porque, embora a célula tenha ficado tão cheia d'água, túrgida, ela não estoura porque ela tem dupla membrana, a parede celulósica e a membrana plasmática, que elas exercem uma pressão sobre a outra, impedindo que essa célula venha a sofrer uma ruptura.